Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre metacaracteres, que são uma das características que tornam as expressões regulares ferramentas tão poderosas. Os metacaracteres têm significados especiais e não são usados de forma literal, e assim eles servem para que nós consigamos construir expressões regulares muito mais complexas. Nos vídeos anteriores, nós já vimos alguns desses caracteres. Por exemplo, aquela barra vertical que nós usamos como operador condicional OU. Nós vimos também que podemos usar colchetes para listar caracteres que queremos dar match. Um outro exemplo que vale a pena citar é o uso da barra invertida seguida de D minúsculo para indicar um caractere que é um dígito de 0 a 9. Bom, para a gente entender melhor tudo isso, tem uma palavrinha aqui nessa definição cujo significado nesse contexto vale a pena a gente explorar um pouco mais. Aqui está escrito que os metacaracteres não são usados de forma literal. O que isso quer dizer? Veja esse caso. Temos uma expressão regular que contém somente dígitos e um traço, ou seja, ela é basicamente o número de telefone 91234-5678. Essa regex vai dar match nessa sequência de caracteres e em nenhuma outra. Temos também uma string com um número de telefone com DDD, e esse número é o mesmo que consta na regex. Os caracteres na expressão regular são todos literais, ou seja, eles não representam padrões, eles representam ocorrências de caracteres exatamente iguais a eles. Em outras palavras, quando a gente escreve uma regex desse tipo, nós estamos procurando exatamente pela sequência de caracteres contida na regex. Por outro lado, com uma regex desse tipo, em que todos os dígitos foram substituídos por barra invertida seguida de D minúsculo, é possível dar um match exatamente no mesmo trecho da string, mas dessa vez sem precisar especificar o número de telefone. Assim, esses caracteres não estão sendo usados de forma literal. Eles descrevem um padrão que deve ser encontrado pela regex na string. E existe mais de uma sequência de caracteres que respeita esse padrão. Por exemplo, nesse caso, qualquer telefone escrito de forma válida respeitaria o padrão descrito pela regex. Vamos então ver os metacaracteres mais comuns em expressões regulares. É importante que você entenda a função de cada um deles, pois são eles que vão realmente tornar essa ferramenta poderosa. Vamos começar com um dos mais básicos, o ponto. O ponto dá match em qualquer caractere. É como se ele fosse um coringa. Por exemplo, a regex S.M descreve sequências de caracteres iniciadas por S e terminadas em M, e que tenham um único outro caractere qualquer entre S e M. Por isso, essa regex dá match no início da string da palavra simples, mas não dá match na palavra sacola, por exemplo. Depois, nós temos os colchetes. Eles servem para especificar uma lista de caracteres que procuramos. Essa regex que a gente está vendo, com todos os dígitos ímpares entre os colchetes, vai dar match em qualquer um desses dígitos e em mais nada. Então, se aplicássemos ela nesse número de telefone que está ao lado, haveria um match logo no primeiro caractere da string, que é um número ímpar listado entre os colchetes. Uma variação dessa notação com colchetes é a inclusão de um acento circunflexo, o chapeuzinho, logo após a abertura do colchete. Essa regex é o contrário da anterior, ou seja, ela vai dar match em qualquer coisa que não esteja listada entre os colchetes. Usando o mesmo telefone anterior, agora o match seria no dígito 0, que é o primeiro caractere da string que não está listada nos colchetes. E já que falamos nesse chapeuzinho, quando ele é usado fora dos colchetes, ele indica o início de uma linha. Por exemplo, nessa regex apresentada, o chapeuzinho seguido da palavra carro só vai dar match na palavra carro caso ela apareça logo no início da linha. Repare que no exemplo com a frase o carro preto, essa regex não dá nenhum match, pois existem outros caracteres na linha antes da palavra carro. O próximo é o cifrão, que é muito similar ao acento circunflexo, pois ele dá match no final da linha. Simples, né? Então vamos em frente. O próximo é o asterisco. O asterisco indica que o elemento que veio antes dele pode aparecer 0 ou mais vezes. Olha só essa regex do exemplo. Nós colocamos um intervalo de valores de 0 até 9 dentro dos colchetes, ou seja, até esse ponto a regex dá match em um único dígito.
Quando introduzimos o asterisco após esse colchete, estamos indicando que o padrão ditado pelos colchetes, ou seja, o dígito de 0 a 9, pode aparecer 0 ou mais vezes. E repare que temos também um traço, que torna obrigatória a presença de um caractere de traço após a sequência de 0 a n dígitos. Vamos ver o exemplo para isso tudo ficar mais claro. Olhando o número de telefone, essa regex vai dar match desde o primeiro dígito até o traço. Não importa a quantidade de dígitos, pois estamos usando o asterisco. Essa regex também dá match na string prepare-se, por conta da existência de um traço nela. Mas como assim dá match se não tem nenhum dígito? Pois é, lembra que o asterisco indica 0 ou mais? Então, a regex está procurando 0 ou mais dígitos seguidos de um traço. E aqui nessa string nós temos 0 dígitos seguidos de um traço, e por isso o match acontece. Legal, né? Vamos conhecer então alguns outros metacaracteres. O próximo é o ponto de interrogação, que tem uma função bastante parecida com o asterisco. Ele indica que o elemento anterior pode aparecer 0 ou uma vez. Na prática, isso quer dizer que o elemento é opcional. Por exemplo, a regex 1, 2, interrogação 3 dá match na sequência 1, 2, 3, ali na string que vai de 1 a 5, e também dá match na sequência 1, 3, sem o 2, ali na sequência 1, 3, 5, 7. Se o 2 aparecer mais de uma vez, como ali no 1, 2, 2, 3, o match não ocorre. Indo em frente, as chaves servem para algo na mesma linha. Elas indicam que o elemento anterior pode aparecer entre m e n vezes. Por exemplo, na regex CAR, seguido de chaves 1, 2 e depois a letra O, estamos buscando sequências de caracteres que começam com C, A e que depois tenha 1 ou 2 R's e depois a letra O. Então, essa regex dá match tanto na palavra caro, que tem um R apenas, quanto na palavra carro, que tem 2 R's, mas não dá match na palavra cabo, que não tem nenhum R. Certo, nós já estamos quase no final dos metacaracteres. O próximo é o mais. Esse é muito parecido com o asterisco. O asterisco indicava que o elemento anterior deveria aparecer 0 ou mais vezes. O mais, por sua vez, indica que o elemento deve aparecer uma ou mais vezes. Por isso, essa regex apresentada dá match tanto nas palavras caro e carro, quanto em uma palavra que não existe, que seria esse carro com 3 R's. Esse já é familiar para nós, a barra invertida seguida de D minúsculo. O interessante aqui é reparar no uso das chaves com apenas um número dentro. Quando usadas dessa forma, as chaves indicam que o padrão anterior deve aparecer um número exato de vezes, que aqui, por exemplo, é 3. Por isso, vemos que essa regex dá match nas strings onde está escrito 110V ou 120km, mas não dá match em coisas como 1x1. O próximo da nossa lista é a barra invertida, e esse é um pouquinho mais complexo. Pense no seguinte, nós vimos que o ponto, quando aparece na regex, indica qualquer caractere. Vimos também que o ponto de interrogação indica que o caractere anterior é opcional. E vimos outras coisas na mesma linha. Como faríamos para indicar na regex que buscamos realmente um ponto final ou um ponto de interrogação? Pois é, nessa hora nós precisamos da barra invertida. Quando ela é colocada antes de um metacaractere, a engine não interpreta esse metacaractere como um metacaractere, mas sim como o seu valor literal. Dá uma olhada nessa regex, 1, barra invertida, ponto, barra invertida, D. A barra invertida antes do ponto está indicando que esse ponto deve ser, na verdade, um ponto mesmo, e não qualquer caractere. Não confunda esse caso com o caso da barra invertida D minúsculo. Como o D minúsculo sozinho não é um metacaractere, nesse caso a engine sabe que a barra invertida seguida de D indica um dígito. Não se preocupe se esse caso parecer um pouco complicado. Com um pouquinho de prática, rapidinho você vai dominar isso. Vamos em frente para o próximo. A barra invertida seguida de W minúsculo dá match em caracteres de palavra, que são as letras minúsculas e maiúsculas, os dígitos de 0 a 9 e também o underline. Então, nessa regex, barra invertida W asterisco traço barra invertida W asterisco, nós estamos procurando duas sequências de caracteres de palavra separadas por um único traço. Por isso, essa regex dá match completo, por exemplo,
na string prepare-se, mas não dá match na string muito bom, pois essa última não tem um traço entre as sequências de caracteres de palavra. Com isso, nós chegamos ao último metacaractere que vamos explorar nesse módulo do curso. Eles são os principais usados em regex, e entendendo bem como cada um deles funciona, você vai ter nas suas mãos um canivete suíço com inúmeras utilidades, e vai conseguir resolver muitos problemas de processamento de texto usando expressões regulares.